mestrado e do doutorado do IDP. Essa é mais uma webinar, né, de uma série que está sendo produzida pelo IDP, com o intuito de trazer informações sobre os programas de pós-graduação do IDP, a partir dos relatos, né, de quem faz parte do programa, né? Eu me chamo Leonardo, eu sou aluno do mestrado profissional em Direito, né? E neste momento eu sou acompanhado dos professores Orlando Facini, professor Gurgel de Faria e professor Luciano Fuch. Eu pensei, a princípio, em relatar um pouco da minha trajetória até chegar ao mestrado do IDP, justamente para trazer um ponto de vista do meu ponto de vista como aluno da instituição, e traçar também um panorama sobre o programa em si, a metodologia do mestrado profissional, que é um pouco diverso do mestrado acadêmico, a própria dinâmica das aulas. Então, eu vou falar um pouco a respeito da minha experiência e depois eu passo a palavra para os professores. Pode ser assim, professores? Perfeito? Pois bem, eu tinha terminado, eu encerrei a minha graduação em Direito já com a intenção de dar continuidade aos estudos, né, fazer uma pós-graduação. E, a princípio, eu tinha a intenção de fazer uma especialização e até chegar ao mestrado, né? Eu não queria queimar etapas, mesmo porque o programa de mestrado ele exige uma carga de leitura, uma dedicação muito maior do que uma especialização, né? Uma pós-graduação lato sensu. Então, eu preferi inicialmente fazer uma especialização na minha cidade, lá em Goiânia. Eu fiz a especialização em Direito Civil e Processo Civil, e eu me recordo que, na época, logo em seguida, estava assim, na moda fazer o MBA, Master Business Administration, e era também uma pós-graduação, um lato sensu, mais voltada para a prática. Eu era recém-formado, estava trabalhando no departamento jurídico de um banco lá em Goiânia, e aí me despertou o interesse em dar continuidade e fazer o MBA, porque eu acreditava que ia, e realmente acrescentou e muito na minha formação como advogado naquela época. E interessante foi que aquela pós-graduação me marcou justamente pelo enfoque prático, né? Eu tinha feito uma especialização anterior que não existia tanto essa preocupação voltada para a prática, não era tão acentuado quanto o MBA. Gostei muito da experiência, foi ela um MBA estruturado pela Fundação Getúlio Vargas, né, um MBA presencial, e foi muito marcante na época. Então, e justamente aquela metodologia de aula, né, me trouxe essa experiência positiva. E passado, né, terminado o curso, eu acabei saindo da iniciativa privada e estudando, e resolvi estudar para concurso público. Passei no concurso para juiz de direito no estado de São Paulo e vim para cá em 2009 e estou aqui desde então. E, passado alguns anos depois, eu resolvi retomar a carreira acadêmica, que eu sempre gostava desse ambiente, né? Eu costumo dizer, todo mundo pergunta se eu tenho vontade de dar aula, a vontade de dar aula não, eu gosto do ambiente acadêmico justamente pelo contato com os alunos e com os professores, né? Eu acho que o universo acadêmico, sobretudo o mestrado, ele descortinou um universo para mim, que até então eu não tinha conhecimento. Então, em 2019, para ser mais exato, eu estava já com uma carreira, meu trabalho mais ou menos assim, estabilizado. Eu já tinha me titularizado como juiz numa comarca de instância intermediária, numa vara criminal, que é uma área que eu tenho uma certa afinidade, né, no direito penal. Resolvi, então, dar continuidade aos meus estudos e, procurando um curso de mestrado e doutorado, mestrado acadêmico ou profissional aqui no estado de São Paulo, eu me deparei com uma dificuldade muito grande, porque as universidades que eu recebi as informações, eles exigiam que eu estivesse uma vez por semana em São Paulo, né? E para quem é juiz criminal, isso acaba se tornando inviável, porque um juiz criminal tem audiências praticamente a semana inteira. E eu moro aqui na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, então eu não estou tão perto do grande centro, onde estão localizadas as instituições de ensino bem conceituadas aqui no estado de São Paulo, né? Então isso acabou me desanimando um pouco na época e eu resolvi então fazer uma pesquisa para encontrar uma instituição de ensino que me proporcionasse conciliar o trabalho e o estudo.
E eu cheguei até o IDP. Eu tive boas informações a respeito da instituição de ensino do IDP. Eu já conhecia um pouco da história do IDP, é uma universidade, uma instituição de ensino bem conceituada no Distrito Federal. Então, eu resolvi, e quando eu acessei o site e obtive as informações de que o IDP estruturava um mestrado, tanto acadêmico quanto profissional, aos finais de semana, de 15 em 15 dias, isso logo me chamou a atenção e se adequou à minha realidade. Então, o problema foi que, quando eu fui acessar o site, o processo de seleção já tinha terminado. E aí, a única possibilidade que eu via de ingressar, né, foi como aluno especial. Eu me habilitei, né, enviei meu currículo, fui selecionado e ingressei na primeira turma de mestrado profissional como aluno especial. Eu sou aluno da primeira turma, como aluno especial da primeira turma do mestrado profissional. Cursei duas matérias optativas, e foi interessante essa experiência porque eu pude obter informações de como é estruturado o curso, de como é a dinâmica das aulas, né? Porque até então era algo que eu desconhecia. Eu sabia que existia um mestrado profissional, mas eu não sabia exatamente qual a diferença do mestrado profissional para o mestrado acadêmico. Qual era a proposta do curso, qual era a metodologia. E foi interessante, foi bem positiva essa experiência como aluno especial. Eu fiquei durante um semestre como aluno especial e, passado o semestre, eu participei do processo seletivo para ingressar como aluno regular e deu tudo certo. Eu ingressei na turma 2 no segundo semestre de 2019. Atualmente já estou na fase já de conclusão do meu trabalho, minha dissertação de mestrado. Eu já fiz eu participei da banca de qualificação, tive êxito. E agora eu já estou na fase final de conclusão do meu trabalho para poder apresentá-lo até o máximo no final do ano, se Deus quiser. Eu posso trazer de informações assim que certamente vão interessar muito às pessoas que têm, né, esse objetivo de ingressar no mestrado profissional exatamente, é a metodologia, é a forma que o mestrado é estruturado mesmo. Eu acredito, eu nunca fui aluno de um mestrado acadêmico, mas pelas informações que eu tenho, o mestrado profissional, as aulas são mais dinâmicas. Nas aulas é muito comum a gente ter estudos de debates, estudos de casos, de julgamentos, né, do julgamento dos tribunais superiores. As aulas são mais voltadas exatamente para o aspecto prático, né, da profissão. É um mestrado também onde eu percebi que, pelo menos os colegas com que eu tive contato, eles já tinham uma experiência profissional consolidada, são profissionais que já tinham uma carreira consolidada, estabilizada, e então eu lembro, e era bem interessante, porque durante as discussões todos traziam as suas experiências, né, para engrandecer, para enriquecer os debates, né, e salvo engano, a maioria já tinha já tinha um tempo já de graduação, não me recordo de nenhum recém-formado. Não que seja que isso não possa ocorrer no mestrado profissional. Eu digo que o público, em sua maioria, são profissionais que já estão com uma carreira já consolidada. As aulas, eu acredito que de um mestrado profissional, tanto mestrado profissional quanto acadêmico, elas não são aulas expositivas, né? Eu digo assim, não se trata de aulas onde o aluno cruza os braços e assiste como espectador o professor da aula. O mestrado, né, não é a graduação, né? Então, você a todo momento é convidado, é incentivado a participar da dinâmica das aulas, né, através de seminários, de apresentação de seminários também, e então você acaba sendo convidado a fazer parte da disciplina. Não como espectador, não, mas como participante mesmo. Você exige do aluno uma postura ativa, né, de participação. Então, é uma das razões, inclusive, de diferenciar o mestrado da graduação. Eu também não podia deixar de fazer também uma observação com relação aqui aos alunos, né, do curso que eu frequentei, que eu participei, da minha turma, né. Eu tive só um semestre de aula. Logo em seguida veio a pandemia e a gente não as aulas acabaram de presencial, se tornaram aulas virtuais.
mas um pouco contato que eu tive com os meus colegas, né, eu posso dizer que é uma turma heterogênea. O mestrado ele tem esse aspecto de trazer pessoas dos mais variados estados, né, de profissões, são profissões ligadas ao direito, mas cada um atua num ramo diferente, né? Tem advogados, membros do Ministério Público, eu como magistrado, funcionários do Tribunal de Contas da União, eu tenho um colega que é advogado do Senado. Então, é uma turma que tem uma formação profissional bem heterogênea. E isso é interessante porque você troca muita experiência, né? Você troca muita experiência, tanto com relação ao aspecto profissional, né, e pessoal. Eu acho que isso é dos aspectos que torna o mestrado algo bem atrativo também. A estrutura do curso, por exemplo, permite também que o aluno possa cursar determinadas disciplinas, né, numa universidade estrangeira. Isso é um diferencial também que eu tenho que me ver à cabeça, porque o IDP tem parcerias com universidades estrangeiras e proporciona ao aluno cursar alguma matéria em alguma universidade com quem ele mantém contato, né, mantém um convênio, e posteriormente essa matéria ela é aproveitada no curso. Isso é interessante. O fato de você cursar uma disciplina fora do Brasil, você aproveita, você não perde tempo, né? Você não vai adiar o término do seu curso, muito pelo contrário, isso vai vai só engrandecer a sua experiência como aluno, né, do curso. A formação também dos professores, né? Isso é algo que também tem que ser muito valorizado, né? Os professores, todos os professores que eu tive, que são doutores nas suas respectivas áreas, temos autoridades, ministros, né? Temos juízes, desembargadores, temos advogados, enfim, nós temos também, né, quando se fala no corpo docente, são professores que têm, além do domínio, né, de toda a formação de excelência que eles carregam, eles têm um domínio também na sua respectiva área de atuação, porque são profissionais também que já têm uma larga experiência, tanto na docência quanto na vivência como profissional, né? Eu também preciso falar a respeito da estrutura, que eu acho que também foi um ponto positivo da estrutura que eu digo do IDP. O IDP tem uma estrutura de biblioteca e toda uma infraestrutura de apoio ao aluno que torna, né, a experiência ainda mais positiva. Temos uma biblioteca, um volume, um acervo bibliográfico excelente. O IDP também tem a possibilidade de você acessar, tem a estrutura toda que você pode acessar uma biblioteca de outros países, de outras instituições de ensino fora do Brasil. Isso aí é fantástico, sobretudo quando você está naquela fase do curso que está pesquisando para fazer seu trabalho de conclusão da sua dissertação de mestrado, né, o seu trabalho final. Isso também é algo que me chamou bastante atenção. E, por fim, eu preciso também destacar a possibilidade também de participar dos grupos de pesquisa. O IDP tem vários grupos de pesquisas e dos mais variados temas também, que só enriquece essa experiência. Você vai ter a possibilidade de produzir artigos, né, recebendo todo o apoio pedagógico da instituição. E existe toda uma preocupação, né, de incentivar os alunos a produzir artigos, né, sobretudo na área jurídica. Eu acredito que a gente não tem essa experiência, né, infelizmente no mundo jurídico nós não temos uma produção acadêmica, eu digo, né, de publicação de artigos tão intensa quanto em outras áreas, como a área de saúde, por exemplo. O IDP tem essa preocupação, né, eu percebo isso justamente com a quantidade de grupos de estudos, de pesquisas que são estruturados durante o curso. Com relação exatamente ao mestrado profissional também, as pessoas têm muita dúvida, eu percebo muito, quem tem interesse tem muita dúvida em saber se o mestrado profissional ele tem a mesma força, o mesmo peso que o mestrado acadêmico, e eu posso afirmar que tem. A diferença, conforme eu falei, é somente a respeito do aspecto prático do curso, né? O enfoque
né, que é muito acentuado, o enfoque prático do curso é bem mais acentuado do que o mestrado acadêmico, segundo me foi informado, né? Eu nunca fui aluno de mestrado acadêmico e não posso fazer essa comparação com precisão, mas a orientação que a gente que recebe, que nós recebemos, é justamente que você traga a sua experiência profissional para o seu trabalho de dissertação, né? Você casar a tua experiência profissional com o tema com o qual você está pesquisando, isso é fundamental. Você precisa lastrear, subsidiar o seu trabalho, trazer dados empíricos no seu trabalho para poder confirmar aquilo que você está defendendo, que você está tratando na sua dissertação. Essa é uma preocupação e é algo que é bastante enfatizado durante o curso. Você estruturar a sua dissertação calçada em dados empíricos, né? Isso é muito importante, justamente para evitar uma surpresa durante o curso, né? Talvez o mestrado acadêmico não exista esse compromisso que o mestrado profissional tem, de você produzir uma dissertação corroborada em dados empíricos, né? No mais, com relação ao projeto de pesquisa também, que eu percebo assim, uma certa apreensão dos alunos, né, de quem tem interesse em ingressar no mestrado, eu digo o seguinte: procure um tema, procure desenvolver um tema, e eu digo isso tanto para o pré-projeto quanto o projeto em si, procure selecionar um tema com o qual você tem afinidade. Uma vez selecionado esse tema, você vai ter contato com ele durante o curso inteiro, você vai se dedicar a esse tema até você defender esse tema, até defender sua dissertação perante a banca. Então, é importante você ter escolher um tema com o qual você tem afinidade, de preferência que você tenha algum conhecimento também, isso aí ajuda, facilita bastante. Fazer um bom recorte também é fundamental. O que é fazer um bom recorte? É você delimitar o seu tema, delimitar tanto espacialmente quanto temporalmente, estabelecer um marco temporal no momento que você vai fazer sua dissertação, escrever sua dissertação, e o espaço também, né? Vamos supor, eu estou tratando do meu tema acordo de não persecução penal, delimitado num tempo, né, de 2019 a 2020, e com relação ao aspecto espacial, eu resolvi delimitá-lo na comarca onde eu atuo, aqui em Birigui, justamente para poder trazer a minha experiência para o meu trabalho, né, para a minha dissertação. Então, é importante você estruturar o seu projeto de pesquisa, né, nesses três pilares, né, uma afinidade com o tema, algum conhecimento e um bom recorte. E, no mais, é tentar ser objetivo e claro, né, no seu pré-projeto, né? Eu digo assim, tanto, né, no seu pré-projeto quanto na sua dissertação. Eu acho que a linguagem acadêmica, ela não é muito, não tem muita afinidade com uma linguagem, com juridiquês, que eu quero dizer. O trabalho acadêmico, ele tem uma outra, você precisa se livrar um pouco dos vícios, né, que nós, operadores do direito, nós costumamos ter, de utilizar uma linguagem um pouco mais rebuscada, uma linguagem jurídica que seja mais afetada, né, mais erudita, que é mais presente, né, numa sentença, e ao passo que no trabalho acadêmico, não, a orientação que nós tivemos, que nós recebemos, é desenvolver uma linguagem objetiva e clara e sem vícios, né, sem trazer esses vícios que a gente costuma utilizar, né, no nosso dia a dia como um profissional do direito. A linguagem acadêmica é um pouco diferente, né? Ela é mais clara, ela é mais simples, ela é mais objetiva. Então, você tem que ter esse cuidado também. Eu percebo muitos colegas escrevendo artigos, ou também já li algumas dissertações, onde você percebe nitidamente o emprego desses vícios, né? Que, pelo menos, a orientação que eu tive da professora de metodologia de pesquisa é você evitar esses vícios, né? Esse juridiquês. E, no mais, eu vou aqui passar a palavra, né, aos professores para que vocês possam, no caso, trazer uma contribuição como docentes, né, do programa de pós-graduação, para poder enriquecer e trazer informações mais detalhadas aos interessados. E aí fica à vontade,
professor Orlando, o professor Gurgel, o professor Luciano. Alguém quer falar primeiro ou posso? Porque ninguém liberou o microfone, eu digo, então eu vou liberar aqui para a gente poder, digamos assim, dar início. Eu queria, no caso, antes de mais nada, dar o meu boa noite a todos os que estão nos assistindo, especialmente ao Leonardo, mestrando aí do nosso curso, e meu colega de magistratura, né? Então, que já fez aí a sua exposição, abrindo, né, os trabalhos. Meu boa noite, Leonardo, e aos meus colegas, né, de mestrado profissional, o Orlando, que também é meu colega de magistratura, né, e o Luciano Fuch, né, que é da minha área, especificamente, digamos assim, no mestrado profissional, que é a área de tributação, né, e desenvolvimento. O professor Luciano Fuch também leciona nessa área, então, meu boa noite, e a todos que estão nos assistindo. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, vou procurar ser objetivo e depois, de repente, o Leonardo fazer perguntas ou quem está nos assistindo que queira fazer perguntas, até para que também todos possam fazer essa rápida exposição e depois a gente responder as perguntas das pessoas que estão nos assistindo e que tenham interesse num curso de mestrado. Eu queria, digamos assim, de uma maneira muito breve, falar da minha trajetória. Eu digo sempre que, às vezes, a pessoa sai do curso, né, de Direito e, digamos assim, não sabe o que quer. Eu, diferentemente, eu tive a sorte de que, quando eu terminei, eu já sabia o que eu queria. Eu dizia, eu vou ser juiz federal, não dizia, vou ser magistrado, eu dizia, vou ser juiz federal e vou, no caso, ser professor. Eu tinha esse desejo, tanto do exercício da magistratura como também do magistério. E tive a grata satisfação de começar realmente muito cedo. Eu fui magistrado com 23 anos de idade, eu fui juiz do trabalho. Logo em seguida, 6 meses depois, eu fui juiz federal, quer dizer, cheguei realmente na magistratura cedo e cheguei onde eu queria. E aos 27 anos já estava lecionando na Universidade Federal. Então, eu tinha esse objetivo de ter essas duas atividades e alcancei, posso dizer, relativamente cedo. E para você, no âmbito do magistério, você poder, no caso, ir galgando posições, você poder ir crescendo na área acadêmica, você, sem dúvida alguma, você tem que, na realidade, ter a sua pós-graduação. É importante, eu entrei em 1996, pessoal. Então, 96 para... Meu concurso foi em 96, mas eu já peguei a minha primeira turma, foi em 97. Aquela época, nas universidades federais, não se exigia que a gente tivesse uma pós-graduação. Eu fiz, só tinha a graduação. Mas já no início, já no primeiro ano, quando eu entrei na UFRN para lecionar Direito Tributário, eu, então, já comecei um curso de mestrado, era um convênio interinstitucional da UFPE com a UFRN, as aulas eram na UFRN, mas depois a defesa, né, e todo o vínculo era com a UFPE, então o meu mestrado foi concluído na UFPE e depois o doutorado, até hoje lá a UFRN tem o mestrado, mas ainda não tem o doutorado, então o doutoramento foi também pela Universidade Federal de Pernambuco. E o que eu acho muito importante é que de lá para cá, já se vão mais de praticamente 24 anos, né, a realidade da área jurídica mudou. Como é que eu digo que mudou? Porque naquela época, eu digo, confesso que eu passei a pensar na pós-graduação porque eu estava no magistério, não é? Mas hoje a gente verifica que é importante, independentemente se você está lecionando ou não, seja um magistrado, seja um advogado, público ou privado, seja um membro do Ministério Público, é muito importante você ter a pós-graduação em estrito senso. O mestrado no início e depois o doutoramento. Por quê? Porque você vai exatamente nessa pós-graduação, assim como o Leonardo falou, procurar desenvolver uma pesquisa na área que você mais gosta. Então, você vai se especializar naquela área. E aí, puxando para o tópico, digamos assim, para o nosso curso, que é o curso do mestrado profissional em Direito, o diferencial é que você tem a teoria com a prática, né? Ao invés de que no mestrado acadêmico você tem ali uma carga teórica muito mais forte, no mestrado profissional, lógico, também se vê a teoria, né? Mas você vê
é muito mais prática. Você vê estudo de casos, você observa que os professores estão exatamente procurando fazer com que o mestrando, não é, ali, aquele discente, ele vá ter a carga teórica necessária, mas também unindo isso aí com a parte prática, vendo os julgados mais recentes, mais importantes, dos tribunais superiores, STJ, Supremo Tribunal Federal, né? Participando de seminários, provocando que os alunos tragam também as suas experiências, tragam as suas indagações. Né? Então, eu diria que nesses meus, digamos assim, 27 anos entre magistratura e depois, mais contando aí com o meu período de magistério, eu tenho 24 anos, então nesses 27 anos eu verifico como o atuar na área jurídica, como é importante você ter a sua pós-graduação em estrito sensu, porque a gente sabe que nessa nossa área jurídica, o estudo, aliás, como todas as áreas, mas especialmente na área jurídica, o estudo faz parte do dia a dia do profissional. Na hora que o profissional disser, fechei o livro e não abro mais, pode estar certo que ele vai ficar obsoleto e vai ficar ultrapassado. E na hora que a gente está estudando, não é, fazendo uma pós, a gente está sempre se atualizando. Então, o objetivo aqui maior é convidar aqueles que estão nos assistindo para conhecer de maneira mais próxima, não é, o nosso curso do mestrado profissional em Direito, do IDP, e falar um pouquinho rapidamente também do IDP, que o IDP, ele me conquistou, eu diria assim, já no primeiro contato que eu tive com a instituição. Isso foi em 2018, eu fui convidado para, no caso, lecionar, dar um módulo na pós-graduação Lato Sensu, que era na especialização, no segundo semestre de 2018, junto com o professor Júlio Queiroz, foi ele que me convidou, ele já era do IDP, eu fui apenas para colaborar. Né? E eu notei como a instituição era organizada, não só para o professor, como também para os alunos. E, por coincidência, no final de 2018 foi aprovado o mestrado profissional em Direito e, no início de 2019, me fizeram um convite para, no caso, lecionar no mestrado profissional em Direito. Eu só tinha tido experiência de lecionar em mestrado em universidade pública, tanto na UFRN, que é a minha instituição onde até hoje eu estou vinculado, né? Eu estou cedido hoje para a UNB, mas o meu vínculo ainda é com a UFRN. Mas também eu fui cedido durante um período para a Universidade Federal de Pernambuco. Então eu lecionei tanto na pós estrito sensu da UFPE como da UFRN e não tinha ainda lecionado, no caso, instituição privada. E volto a dizer, o IDP, pela sua organização, pelo corpo de professores, pela atenção que dá aos alunos, realmente me conquistou e já estou aí há mais de um ano, cerca de um ano e meio, nesse contato direto, lecionando, sou professor titular, né, do IDP, lecionando no mestrado profissional e na graduação, e é uma instituição que quem conhece realmente pode afiançar, e eu faço então esse convite para que venham conhecer a instituição e, aprovando, venham também conhecer o mestrado profissional em Direito. Professores Orlando, professor Luciano Fucchi, aí a palavra é de vocês e depois a gente, então, vai responder eventuais perguntas, mas fiquem à vontade aí na ordem que estabelecerem. Fui desligar aqui o meu microfone, desliguei sem querer o vídeo, mas já restabeleci e vou fechar o microfone aqui para que, no caso, os senhores possam falar. Fique à vontade. Eu queria agradecer ao Leonardo também e cumprimentar o professor Luciano e o professor ministro Gurgel de Faria. Um prazer conhecê-lo. Espero que em breve isso possa acontecer pessoalmente. E também queria saudar aqueles que nos ouvem, nos assistem. Muito brevemente também, porque o Leonardo deu um apanhado geral bastante importante. A minha trajetória acadêmica é singular, porque eu sou paulista de nascimento e de formação e acabei aprovado num concurso no Rio Grande do Sul. Sou juiz de direito no Rio Grande do Sul. Também assumi com 24 anos de idade. E sempre interessou-me a área criminal,
desde o início, eu trabalho com direito penal e, a partir de 2004, exclusivamente com o direito penal. E comecei aí a minha trajetória acadêmica. Cursei uma pós-graduação na cidade em que eu era juiz no interior do estado, pós-graduação essa em Direito Constitucional. Depois eu fiz o meu mestrado na Unicinos, fui orientado pelo professor Lênio Streck, mais voltado à filosofia do direito. Havia uma certa dificuldade, porque a faculdade ficava a 300 quilômetros da onde eu morava, de maneira que toda semana eu tinha que me deslocar. Num dos semestres eu me lembro que tinha aulas terça-feira, não havia aulas de finais de semana, de manhã, de tarde e à noite. Então eu saía de Carazinho, aqui no interior, às 5 da manhã para chegar à 1 da madrugada, depois de ter assistido 3 aulas. E posteriormente fui fazer o doutorado, aí sim no Paraíso, e o Paraíso se chama Lisboa, porque fiquei afastado da jurisdição por 10 meses e exclusivamente estudando numa faculdade fantástica, com excepcionais professores e uma biblioteca maravilhosa. Como eu trabalhei em Brasília em 2016, estive convocado para o gabinete do ministro Félix Fischer, eu acabei estabelecendo alguns contatos em Brasília. Eu sempre dei aula na graduação, pelo menos 10 anos, eu brinco de carteira assinada na graduação. Havia abandonado quando cheguei aqui em Porto Alegre, sou juiz titular da Vara do Júri de Porto Alegre, mas em Brasília acabei estabelecendo alguns contatos que me levaram ao IDP e ao convite para aulas no mestrado profissional. Também havia dado algumas aulas na pós-graduação. E noto, como foi dito pelo ministro Gurgel, que há essa vertente no mestrado profissional de associar o conhecimento teórico com a atividade de cada um. E aí uma observação que eu acho importante sob a perspectiva do professor. Uma das coisas mais estimulantes, digamos, na sala de aula do IDP, na minha concepção, é que os alunos, em geral, são bem preparados. Isso, portanto, gera um diálogo bastante qualificado. E há uma heterogeneidade também na atividade profissional. Vejam, o Leonardo, que é meu orientando, é juiz de direito, eu tenho uma outra orientanda que é promotora de justiça, há muitos advogados militantes. Quer dizer, como no mestrado profissional o horizonte do aluno não é imediatamente a sala de aula, vale dizer, tornar-se professor, isso faz com que quem procure o mestrado profissional muitas vezes já tenha um pouco mais de experiência, de tarimba na área em que atua, e qualifica sobremaneira o debate, faz com que as aulas realmente sejam bastante ricas. Eu acho também que a faculdade tem essa dimensão da organização. Mesmo no período de pandemia, eu há pouco dei aula numa pós-graduação, aulas virtuais, e tudo correu absolutamente bem. E, para concluir, eu falei da qualidade dos alunos, que eu noto e acredito seja um diferencial, mas há também a questão dos professores, porque não é em qualquer lugar, na verdade são pouquíssimos os lugares, em que o aluno, por exemplo, vai para a sala de aula e terá à sua frente um ministro Gurgel de Faria falando. Na pós-graduação em que eu lecionava, as aulas eram compartilhadas entre mim e o ministro Nefe Cordeiro. Quer dizer, são pessoas que têm uma bagagem profissional de vivência, que exercem posições tão relevantes, e que o aluno que tem oportunidade de aurir esse tipo de conhecimento realmente se coloca numa posição diferente, porque aqui no Rio Grande do Sul, seguramente, não há como um ministro do STJ
dar aula, quer dizer, então o fato do IDP ser em Brasília contribui também para que haja esse corpo docente de peso, efetivamente de peso, além da questão da trajetória acadêmica, a experiência profissional imensa que dá atuar num tribunal superior, e há outros professores do IDP que também são ministros. Então, em termos de convite, eu reitero isso que o ministro Gurgel disse, eu acho que vale realmente a pena ingressarem no mestrado, normalmente no mestrado profissional, e fico à disposição depois para as perguntas. Professor Luciano? Eu queria cumprimentar aí também a nossa audiência, o Leonardo, aí, que faz parte do nosso corpo discente, deu um testemunho precioso hoje aqui, e, claro, os meus colegas, né, o professor Orlando e o professor Gurgel. Hoje aqui estou cercado por magistrados, normalmente, o que é muito comum. E eu estou cercado por tributaristas, então... Exatamente, bem lembrado. Eu sou advogado, tive quase 10 anos de experiência no Supremo Tribunal Federal, mas a minha trajetória acadêmica ela é muito ligada a esse aspecto que o professor Orlando tratou muito bem aí, que o IDP tem, que é o caráter heterogêneo e de grandes contribuições. Eu formei em Direito aqui na UNB, na Universidade de Brasília, na Universidade Federal, e fiz um mestrado na Alemanha, na Universidade de Munique, em Direito Tributário Internacional, e o doutorado, por fim, na USP, em São Paulo. Sempre procurando perspectivas diferentes, formas de ver, perceber problemas bem distintas, e o IDP tem prezado muito por isso, tanto no seu corpo docente, mais alto gabarito, envolvem ministros, juízes, promotores, advogados, assessores, sejam no Supremo, no Congresso Nacional, e isso reflete não só na sala de aula, mas nos seminários, nos congressos. É bem interessante reunir políticos, parlamentares, por exemplo, que atuam diretamente na minha área, por exemplo, política fiscal, e trazem insights que são muito preciosos. E a gente, na academia, às vezes tende a trabalhar um pouco com a percepção que a gente tem, né, com um mundo, vamos dizer assim, mais ideal do que a prática, e o mestrado profissional tem essa característica, mas é bem forte no IDP, de trazer sempre a realidade, né, para a realidade se impor, até para a gente não correr o risco que é muito comum na academia, do mito de Procrustes, né? Fala Leonardo, que era, na realidade, uma pessoa cruel, dos mitos gregos, que recebia convidados muito bem, preparava uma refeição excepcional aos viajantes e fazia questão que eles pernoitassem lá numa cama perfeita e ideal. Só que a cama tinha que ser realmente perfeita. Então, se a pessoa fosse muito pequena, ele esticava a pessoa até caber na cama. E se ele fosse muito grande, ele cortava as pernas para o seu convidado estar sempre na cama ideal. E, às vezes, na academia, a gente tende a fazer isso, né? A gente cria as nossas caixinhas, vamos dizer assim, e tenta botar a realidade, a materialidade dentro daquelas áreas de conhecimento, correndo o risco, né, da gente mudar a variável essencial aí, né, afetando a vida das pessoas, e não mudar os nossos paradigmas, nossas perspectivas. E aqui, tanto os colegas, o corpo docente, quanto o corpo discente do IDP tem essa perspectiva, vamos dizer assim, bem heterogênea, mas de altíssima qualidade, altíssimo nível, que permite a gente se aprofundar sempre com um viés, vamos dizer assim, muito próximo das práticas, enfim, desde estudando constelações sobre julgamentos em cortes superiores, até problemas bem materiais, vamos dizer assim. Claro, tudo com um norte teórico bem direcionado e muito aprofundamento, vamos dizer assim, e conhecimento
sobre as questões acadêmicas mais elevadas, vamos dizer, dessa forma. Eu concentrei meus estudos na área de direito tributário. Hoje, parte da minha pesquisa é voltada para federalismo fiscal, né, todo esse problema que vai no Brasil e que desponta em várias discussões da reforma tributária. E agora, um pouco mais, né, dos cursos que eu ofereci aqui na unidade profissional é sobre essa economia digital. Né? Eu chamei, junto com outros colegas professores, né, de tributação 4.0, né? Essa adaptação forte que a economia tem sofrido, né? Essa economia de colaboração, fenômenos novos que têm contribuído bastante, por exemplo, para reduzir as bases econômicas de incidência tradicionais. Hoje nós estamos aqui conversando via Zoom, e pouquíssima gente usa ainda o DDI, né? Faz ligação por telefone mesmo, né? As ligações são por WhatsApp. Mas isso tem repercussões tributárias muito grandes, né? O que se arrecadava, por exemplo, de ICMS sobre telefonia caiu cerca de 30% em 3 anos. É algo assombroso. E a economia tem se modificado e, claro, as questões de tributação de política fiscal também têm se transformaram. E é isso um pouco o que eu procuro estudar, né? Essas formas novas que vão surgindo. Se bases econômicas tradicionais estão se deteriorando, estão surgindo novas bases econômicas aí que precisam também, né, colaborar com a economia do Estado, vamos dizer assim, e enfim, tem que incidir a tributação também. Gera muita perplexidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque que a Amazon paga muito menos tributos do que a livraria que está na esquina, que tem funcionários, tem uma série de tributos que a Amazon consegue fazer um planejamento muito mais efetivo e, claro, por meio da alocação internacional, consegue escapar pagando cerca de 15% do que uma livraria convencional paga em tributação. Então, tudo isso gera muitas perplexidades, muitas questões, e não só os professores aqui do corpo docente, novamente, mas o alto nível dos alunos no IDP tem ajudado bastante esse tipo de indagação. Eu dou aula no IDP também há quase 10 anos aqui, entre a pós-graduação, lato sensu, o mestrado, a graduação, e posso também deixar o testemunho que o nível dos alunos é muito importante para puxar todos, né, para cima e permitir debates, discussões de altíssimo nível. Então, enfim, eram essas as considerações iniciais que eu queria pontuar e, mais uma vez, agradecer aí, Leonardo, pela sua condução aí e pelo seu testemunho inicial e deixar aberta aí novas perguntas junto com os professores Orlando e o professor Gurgel. Professor, deixa eu só fazer aqui uma observação, né? Muito obrigado pelas palavras também. Eu percebo também nitidamente o crescimento do mestrado profissional, dessa modalidade de mestrado aqui no nosso país. Segundo a informação que eu tive, o mestrado profissional ele já existe há 20 anos. Porém, a gente percebe que ele vem se consolidando nos últimos anos só para ilustrar, segunda-feira eu participei de um webinar organizada pela Enfam, né, que é vinculado ao STJ, e eles estão implementando um programa de mestrado, né, para juízes de direito e para ministros também, né, estão no processo de seleção, e é o primeiro mestrado profissional estruturado por uma escola uma escola nacional de aperfeiçoamento e formação de magistrados, né? Isso foi bem ressaltado durante a webinar. E isso para você ver o tanto que o mestrado profissional ele vem se consolidando, né? no meio acadêmico, né? Como uma outra vertente de formação e preocupado justamente em a teoria e a prática, conforme foi bem pontuado aqui pelos professores, né? Outra questão também que demanda bastante dúvida, que eu percebo também, já falando um pouco do processo de seleção, é que o pré-projeto elaborado, estruturado pelo aluno para ingressar, né, na instituição, ele pode ser modificado depois. Você não precisa
levar esse projeto até o final do curso. Aconteceu comigo mesmo, de experiência própria. Meu pré-projeto era sobre compliance, né, um pré-projeto que eu utilizei, né, como para obter para ser selecionado para ingressar no curso, né? E posteriormente eu percebi que eu teria uma certa dificuldade de desenvolver uma dissertação de mestrado sobre compliance pelos dois aspectos que eu mencionei aqui. Algo distante da minha realidade, né? Eu sou juiz de direito, então compliance, departamento de compliance são mais comuns, né, na iniciativa privada, né, na estrutura de uma iniciativa, de uma corporação. Então, eu já estava distante desse universo e eu também era um tema que eu tinha pouco conhecimento, apesar de ler alguns livros a respeito, me despertou interesse, mas era algo que realmente eu teria dificuldade em acessar dados para enriquecer, né, para trabalhar a minha pesquisa, justamente pela minha condição de juiz de direito, né? Eu lembro, achei até curioso, eu estava pensando durante a minha arguição, né, durante a entrevista para ingressar no mestrado, teve uma professora que falou, né? Ela falou, olha, o seu projeto é bem interessante, mas você precisa se preocupar com o aspecto prático dele. Então, sugiro que você possa, por exemplo, readequar seu pré-projeto a um caso específico. Que tal você fazer um estudo de caso de um compliance de uma empresa envolvida na Operação Lava Jato? Apontar, por exemplo, aonde que esse projeto, aonde esse compliance ele falhou, onde ele acertou, né? Só que aí eu me imaginei batendo na porta de uma empresa e me identificando, dizendo o que eu faço e querendo acessar um programa de compliance de uma empresa na condição de juiz criminal. Acho que não seria muito bem recebido, né, pelos responsáveis, pelos diretores da empresa. Então, eu acabei desistindo dessa ideia justamente pela dificuldade, apesar de o tema ser bem interessante e atual, né, e bastante recorrente aí no meio acadêmico. Então, eu acabei abandonando esse tema e parti para um outro, no qual eu já estava envolvido. O professor Orlando, ele conhece bem, porque é meu orientador, e aí eu resolvi trabalhar com um tema que é de um instituto que eu aplico na vara onde eu atuo, e resolvi também transformar a minha vara como se fosse um laboratório de experiência, né, onde eu possa trazer ao final do meu trabalho conclusões a respeito de vantagens e desvantagens de um instituto moldado, né, vamos dizer, recém-introduzido no Código de Processo Penal, no artigo 28A, que é o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, e é um tema que está bastante em evidência, né, a justiça penal consensual, né, está bastante em evidência, principalmente após o advento da Operação Lava Jato. Então, eu acho que eu fiz uma escolha acertada em abandonar um tema do qual eu não tinha experiência, afinidade nenhuma, com outro que é algo que é o meu dia a dia como profissional, né? Professores querem acrescentar mais alguma coisa, esclarecer alguma dúvida aqui dos nossos participantes? Ouvindo agora, e eu me lembrei que faltava falar uma coisa ainda referenciando a fala do ministro Gurgel. Hoje em dia, ele disse que é mais ou menos uma necessidade, na realidade, as pessoas fazerem esses cursos, sobretudo de pós-graduação estrito sensu, os mestrados. E é verdade. E a razão maior, na minha percepção, é que os 5 anos de graduação hoje já não dão conta da quantidade de conhecimentos disponível no âmbito do direito. Quer dizer, eu, quando terminei a minha faculdade, ainda no final do século XX, ano 2000, entrei na magistratura em 2001, basicamente estudando direito penal, direito civil, processo, direito tributário, comercial. Eram esses os setores do direito. Hoje em dia, você tem direito ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente, direito do consumidor, mesmo no direito penal, e esse é talvez o tema ao qual tenho mais me dedicado atualmente, essa fratura, essa cisão entre 2 direitos penais,
o direito penal tradicional, autoevidente, que alguns chamam de o direito penal de sangue e esperma, que é o direito penal do roubo, do furto, do estupro, do homicídio, do estelionato, e esse outro direito penal secundário, desses bens jurídicos coletivos e com um tratamento completamente diferente, inclusive do ponto de vista da punição, porque os acordos surgem para isso, na realidade, né? A justiça negocial aparece exatamente quando esse setor da atividade econômica, num certo sentido, passa a inserir-se no direito penal. Mas o fato é esse, mestrado profissional, porque o exercício de qualquer atividade profissional hoje no âmbito do direito não se realiza satisfatoriamente se o sujeito tiver exclusivamente o conhecimento dos 5 anos de curso, porque é impossível. Quer dizer, é efetivamente impossível que em 5 anos você consiga abranger tudo. E aí, evidentemente, como acontece normalmente na vida da gente, você vai escolhendo alguns assuntos e cada vez isso vai afunilando mais para você ter um conhecimento mais aprofundado. Então, acho que isso explica também um pouco a necessidade dessa formação posterior à graduação, porque a graduação já não dá conta da totalidade do conhecimento jurídico disponível. Bem observado, professor. Concordo com o senhor. Inclusive, eu trouxe muito desse conhecimento do mestrado para a minha atuação como magistrado, e eu digo isso com relação à própria linguagem que a gente tem que utilizar nos nossos trabalhos, né, nos artigos que a gente tem que escrever e na própria dissertação. E aproveitando o gancho, inclusive, a forma de avaliação dos alunos do programa de mestrado é justamente através acontece muito de professor pedir a elaboração de um artigo, né? E isso é interessante porque estimula o aluno a escrever e adotar aquela linguagem acadêmica, já o preparando para o trabalho final, né? Para a dissertação, e já também fazendo nascer, despertar no aluno, né? O gosto pela pesquisa, o gosto pela leitura de assuntos correlacionados ao seu tema, né? A busca também na pesquisa, eu digo também, bibliográfica estrangeira, isso também é bem interessante. Eu lembro que nas aulas o professor Orlando trazia textos, né, em outros idiomas, e durante as discussões, né, das nossas aulas, isso só acrescentou, né, enriqueceu os debates. Então, a todo momento, os professores do curso têm essa preocupação de estimular o aluno na produção acadêmica, na produção científica, né? Isso aí é salutar no meio jurídico, né? No ambiente jurídico, onde isso é tão escasso. Eu percebo isso porque nós não temos, né? Uma professora ela foi bem precisa numa observação no curso, nas aulas. Ela disse que nós, como operadores de direito, nós não temos essa tradição de publicar, de escrever artigos. Isso é algo recente, né? E está faltando isso, está faltando produções acadêmicas, né? Está faltando o operador ele se envolver em empreender uma pesquisa, publicar artigos, né? Porque a comunidade, a sociedade só tem a ganhar com esse estímulo, né? da produção acadêmica. Então, tá aí um outro aspecto que eu tenho que ressaltar aqui, o estímulo à produção acadêmica. Isso é uma preocupação do IDP. O IDP proporciona, inclusive, toda uma estrutura de apoio ao aluno. Eu sei porque, quando eu tentei publicar um artigo, eu entrei em contato com o IDP e eles me passaram e-mails de pessoas que trabalham, né, que trabalham nesse suporte ao aluno, e fui muito bem orientado. E certamente quem tiver esse interesse em seguir na produção de textos e se envolver, vai também encontrar aí grupos de pesquisas bem estruturados também pelo próprio IDP. A cereja do bolo também, eu preciso dizer assim, também o corpo docente, né? O professor Orlando fez bem essa análise. Eu acho que eu não conheço uma outra instituição de ensino
onde você vai ter acesso a um corpo docente heterogêneo, que vai desde um ministro até um advogado, né? Desde uma pessoa que está lá produzindo a jurisprudência, até o advogado, né? Que está do outro lado ali da ponta ali da cadeia, vamos dizer assim, né? De produção, de conhecimento, eu digo. Então, isso aí é algo louvável do próprio IDP e que eu acredito pela localização, né? No caso, o IDP tendo a sua localização em Brasília também, né? Como uma das localizações de Brasília, isso facilita um pouco essa dinâmica, né? Essa estruturação. Ministro Gurgel, professor Luciano, quer acrescentar mais alguma coisa? O que eu queria, no caso, só mencionar é que é importante, a partir do momento em que a pessoa resolva fazer uma pós-graduação, e isso, de certa forma, já foi dito por alguns dos colegas, assim, que ele vá procurar fazer o seu pré-projeto e depois a sua dissertação naquela área que ele tem mais afinidade, né? Naquela área que ele quer, que ele tem interesse, que ele quer realmente se dedicar, né? Por exemplo, a minha área e a do professor Luciano Fouque é a área de tributação, né? Já o professor Orlando na área penal, o Leonardo, no caso, fez o trabalho dele, ele até mudou, isso é importante ter esclarecido, que é possível depois. Você entra, às vezes, com uma ideia e depois muda. Pensou em fazer em compliance, mas depois foi realmente para a área penal, é a área onde ele trabalha, mas, assim, é importante ter essa afinidade. Afinal de contas, serão 2 anos, no caso do mestrado, serão 2 anos, que você vai ficar pesquisando aquele tema, né? Então, que você procure realmente escolher um tema que você tenha afinidade, que seja um tema que você goste, que você queira se dedicar, para que você exatamente venha a se qualificar, né? Se possível, até você já trabalhe naquela área que você está, no caso, se dedicando, para que você venha a se qualificar e venha realmente a fazer um bom curso no mestrado profissional, ou se a opção depois for um acadêmico, mas a gente está tratando aqui especificamente mais do profissional, né? Então, que tenha essa afinidade, que você vai escolher um tema que você realmente goste, para, no caso, passar aqueles 2 anos pesquisando. Era isso que eu queria acrescentar, Leonardo. Excelente dica. Tem uma dúvida aqui no chat de um participante, o Thiago. Ele pergunta aqui sobre a produção de artigos se tem, pelo que eu entendi, se tem uma revista para a publicação dos artigos dos mestrandos. Thiago, existe sim, o IDP tem revistas onde é possível a publicação de artigos, né? Eu nunca tive não passei pela experiência ainda, mas eu sei que existe porque tenho conhecimento de colegas que tiveram artigos publicados em revistas elaboradas pelo próprio IDP. O professor Luciano Fouque quer fazer mais alguma consideração? Isso, eu queria só reiterar, vamos dizer assim, confirmar aquilo que o professor Orlando, o professor Gurgel bem pontuaram sobre o que é o mestrado. Se antigamente tinha um certo fetiche, né? Quem faz mestrado, doutorado, é porque quer dar aula. Exato. E eu acho que enfatizaram bastante essa questão do mestrado profissional, para saber, olha, você é juiz, você é promotor, você é advogado, às vezes tem várias questões acadêmicas que são interessantes, são importantes, você saber até como lidar, né, com as fontes, como pesquisar e como escrever também. Não só do aspecto de estilo ou de clareza, mas eu lembro também quando eu cheguei no mestrado na Alemanha, o meu orientador logo pontuou, olha, você quer falar sobre divórcio, não precisa escrever sobre a história do casamento, né? Você escreve sobre um monte de coisa em volta e acaba perdendo fôlego para aquele ponto que você está se dedicando. Então, saber, vamos dizer assim, recortar e concentrar um ponto focal, acho que é fundamental. E o mestrado profissional está muito ligado a isso. Primeiro, saber fazer as perguntas certas, né? Vamos dizer assim, até você lidar e descobrir quais são os temas que você gosta de trabalhar. Nem todo mundo tem a paixão que eu e o professor Gurgel dedicamos aqui ao direito tributário, né? Sem dúvida, a matéria mais interessante do direito. Mas cada um vai descobrindo a sua vocação, né? E muitas vezes trilhando
caminhos que ele já tinha passado, mas não se dava conta da quantidade de perguntas, vamos dizer assim, ou divisões que poderiam estar no trabalho cotidiano que a pessoa tinha, né? Então, isso é bastante relevante ser colocado e, claro, a vocação de professor ela é algo muito particular, ela é muito específica, muito como a do magistrado e o sacerdócio, né? Mas o mestrado é um profissional, ele é para um aspecto mais amplo, para ensinar as pessoas a estudar, vamos dizer assim, a se aprofundar em determinados tópicos que são de interesses mais variados, não necessariamente dar aula ou lecionar. Perfeito. Professor Orlando, o senhor quer fazer mais alguma consideração? Uma consideração à guisa de despedida, porque a gente já está chegando, já chegou no horário. Conhecimento nunca é demais. Quer dizer, eu encerraria com isso. Quer dizer, todo aprendizado nos engrandece. Eu acho, portanto, fundamental que os estudos não parem nunca, na realidade. E um mestrado sistematiza o modo como a gente há de estudar, e eu acho isso muito importante. Renovo as saudações e o abraço ao ministro Gurgel, ao professor Luciano e ao Leonardo. Cumprimentos aí pela condução, viu, Leonardo? Muito obrigado, professor. A gente realmente está se aproximando aqui do nosso horário, né? Previsão de término, né, às 9h30. Eu preciso aqui registrar o meu agradecimento à equipe do IDP, que me convidou para participar dessa webinar. Eu me senti bastante lisonjeado. E também dizer que foi um prazer dividir esse espaço com o ministro Gurgel de Faria, com o professor Luciano Fouque, e com o meu orientador, o professor Orlando, com quem eu tenho contato também direto por ser meu orientador, né? Agradeço também a presença aqui das pessoas, né, dos interessados, né? Eu preciso também aqui deixar um aviso paroquial aqui que me passaram, que para maiores informações sobre o mestrado e doutorado do IDP, o interessado pode acessar os links que estão na descrição do vídeo, né? Lembrando que as inscrições para o processo seletivo, elas finalizam no dia 27 de julho, né? Então, é isso, senhores. Boa noite, muito obrigado. Foi um prazer mesmo ter participado desse webinar. Antes de dar uma boa noite final para todos, eu verifico que tem aqui uma pergunta no chat. E para não ficar, no caso, Leonardo, sem resposta, se é possível cursar somente aos sábados. Eu não faço parte da administração, digamos assim, nem da coordenação, mas o que eu diria é que, como as disciplinas são sempre às sextas e aos sábados, então eu presumo que não seja possível, porque eu desconheço que haja disciplina só aos sábados, quer dizer, a programação é que as aulas de cada disciplina sejam sexta e sábado, então teria que realmente, se pretende cursar o mestrado, se eu estiver equivocado, depois me corrijam, mas teria que ser na sexta e no sábado, quer dizer, não seria possível só aula no sábado, porque até, digamos assim, número de presenças, o aluno já estaria até reprovado aí, porque só teria no máximo, vindo no sábado, a metade das presenças. E no mais é registrar a satisfação de ter participado aí do evento, com o Leonardo conduzindo, e os professores Orlando e Luciano Fouque aqui. Fazer uma observação, Luciano Fouque, além do tributário ser, no caso assim, a área mais bonita do direito, né? Eu brinco que, no caso, o direito público, lá no STJ, a primeira sessão é a mais importante do STJ. Então, né, eu sei que tem 2 penalistas aí que vão puxar para a terceira sessão, mas é a primeira. Então, fazendo esse registro, eu me despeço, deixando um abraço aí para todos. Eu também gostaria de me despedir, Leonardo, agradecendo primeiro a sua condução aí, brilhante, que mostra o nível e a qualidade dos alunos do IDP mais uma vez aí. Muito obrigado e agradecendo, né, o prazer aí de compartilhar esse momento aí com os professores Orlando, professor Gurgel, o ministro Gurgel, um grande ministro do STJ, que tem nos ensinado não somente nos bancos acadêmicos, mas também produzindo jurisprudência. Agradeço também aos organizadores do evento, que foi muito interessante e espero que tenha esclarecido muita coisa aí para os colegas. Um grande abraço. Um abraço a todos, então. Boa noite mais uma vez. Boa noite e um abraço, pessoal. Vou me despedindo. Tchau, tchau.
Boa noite, professores. Muito obrigada pela participação. Obrigada aí, Leonardo, pela mediação. Foi muito bem. Uma boa noite a todos e um bom descanso. Obrigado, Aline. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.